Então, boa tarde. Eu sou Letícia, também estudei no CPDA. Quero agradecer o convite da comissão organizadora e principalmente ao Hector, que possibilitou a gente ter esse diálogo aqui. Bom, então, eu pensei um pouco trazer a experiência nossa do Núcleo de Agroecologia e essa discussão da desconstrução do conhecimento acadêmico, porque eu vou apresentar em que marco que a gente está trabalhando. Eu vou ficar em pé, porque acho que todo mundo está muito no mesmo nível, né? Então, bom, esse aqui é o nosso núcleo, Núcleo de Estudos, Pesquisas e Práticas Agroecológicas no Semiárido. E eu vou começar com uma poesia, que, na verdade, é um coco, Assim, quem foi que disse, professor de que matéria, que o sertão só tem miséria, que só tem seca e penar? Que é a paisagem da caveira de uma vaca enfiada numa estaca fazendo a fome chorar. Não pode nunca imaginar o som que brota da cantiga de uma grota quando a chuva cai por lá. O cheiro verde da folha do marmeleiro e o amanhecer catingueiro no bico de um sabiá. Na caatinga não tem só mandacaru, tem coco e tem rodadiverso no Pajeú. Tem mulungu de um vermelho tão vivo e puro, tem um verde mais seguro que tinge os pés de Juá. A barriguda mostrando um branco singelo e a força do amarelo na casca de um bucajá. Então, essa é uma poesia do Lamartine Passos, é um poeta popular, Eu acho que aqui tem muitos brasileiros e brasileiras, e eu queria perguntar se alguém aqui já ouviu falar do sertão do Pajeú. Você não vale. Na Lu, enfim. Então, eu vou localizar um pouco essa fala, Assim, então, quem somos nós, Nós somos um núcleo de agroecologia multi-interdisciplinar, então tem professores e professoras estudantes de agronomia, zootecnia, sociologia, antropologia, economia, administração, pesca, tomando a abordagem da agroecologia, agricultura familiar camponesa e da convivência com o semiárido. A gente marca, então, esses três grandes temas, campos de construção do conhecimento. A gente traz para dentro do núcleo a teoria crítica feminista para ajudar na leitura da realidade, mas também na perspectiva da ação e intervenção, que é um pouco que a gente também discutiu hoje pela manhã. E nos ajuda muito a pensar a ideia da sociologia das ausências e das emergências, no campo da construção da agroecologia, o que fica de fora, o que a gente não deu conta de ver, nessa toda essa teoria sociológica, histórica, o que não viu, o que deixou de fora e o que está emergindo, o que está surgindo. Por que a gente traz essa abordagem? Porque a gente tem um trabalho muito direcionado para mulheres, para trabalhar na perspectiva do gênero e do feminismo. Por quê? Porque a gente percebe que a academia tem que mudar o olhar, e tem que aprender o que a gente chama de olhar de lado. Estava comentando com a Débora agora como é que a gente está formando, como é que a gente foi formada, formados, como é que a gente está formando. Primeiro que essa ideia de formar já é muito ruim, Assim, como é que esse processo educativo nos ajuda a olhar de lado, a ver o que não está colocado aí, o que não está óbvio, Então, é esse olhar de lado que nos ajuda a questionar o hábitos acadêmico, aquela arrogância do saber, o discurso da neutralidade da ciência, que a gente acha que não, mas ele ainda está muito em voga, e também o discurso do patriarcado dentro desse marco, Bom, e a gente tem parcerias muito fortes da universidade com as organizações, os movimentos sociais, que faz um pouco o que o Luiz falou, Assim, é aquele movimento desde fora, que é o que nos questiona desde fora, a partir da realidade vivida das comunidades. Então, a gente entende que isso é algo assim que não tem como ficar, Assim, a gente uma abertura, uma provocação que nos tira dessa zona de conforto. Bom, e aí um grande desafio dentro do núcleo e dentro da universidade é romper com essa linearidade ensino, pesquisa e extensão, Como é que a gente faz? Então, o aluno está na sala de aula, depois ele faz a pesquisa totalmente descolada do que ele está aprendendo na sala de aula e ele quase não faz extensão, A extensão aqui, ela é tomada como, a gente brinca assim, a parte pobre, o que ninguém quer, o primo pobre,
E aí a gente tenta colocar, talvez o triângulo não seja a melhor figura, mas eu não sou muito boa nisso, mas é pensar nessa complexidade do ensino, pesquisa e extensão acontecendo ao mesmo tempo na construção do conhecimento, né? Do conhecimento acadêmico e trazendo para a gente pensar a agroecologia, né? Então, aí, para isso, a gente traz a pesquisação, né, como princípio, mas também como metodologia, né? E aí, para vocês terem uma ideia, dentro da universidade, quando a gente aprova alguns projetos e eles vão para a Câmara de Ensino, de Extensão, eles passam rapidamente, quando vão para a Câmara de Pesquisa, volta, porque não é pesquisa, é extensão. Aí a gente fica assim, não, mas é pesquisa, enfim, aí eu tenho que ficar convencendo os colegas que aqui a pesquisação é uma pesquisa, né? E a gente traz muito forte também a sistematização de experiência como uma metodologia para dar visibilidade aos processos de construção do conhecimento agroecológico e também assume que o conflito ele é chave, né, para tanto a gente disputar ideias como ideais do que seja, então, o conhecimento, a agroecologia, enfim, e como é que a universidade está nesse processo, né? Bom, então, aonde é que a gente está? Eu vi que só 3 pessoas ali sabem onde é o Sertão do Pajeú. Bom, o Sertão do Pajeú é em Pernambuco, a gente está cravada, né, no semiárido brasileiro. O semiárido são 57% do território nordestino, vivem 22 milhões de pessoas nessa área que a gente pensa que não tem nada, né? Assim, eu, quando passei no concurso, as pessoas assim, você vai ter com quem dialogar? Né? Assim, você está louca? Não, eu moro em Pernambuco, né? 11,8% da população brasileira vive no semiárido nordestino, né? E 63% da população do Nordeste vive no semiárido. Desses 63%, nós temos 43% na zona rural, quer dizer, completamente é quase o dobro, né, do que o Carlos Walter hoje falou, que a gente tem um processo hoje, né, de urbanização acelerada, 20%. Então, a gente foge bastante dessa média, né? Mais devagar, tá bom. Bom, então, o que tem lá nesse semiárido, né? Eu acho importante localizar. A gente tem um bioma que é a Caatinga, que até muito pouco tempo a Caatinga não era considerada um bioma, né? Ela era mato, né? Assim, então, a gente traz o desafio da preservação desse bioma, né? Enfim, o semiárido tem um déficit hídrico, mas, por outro lado, é o mais chuvoso do mundo, né? E aí traz para a gente também uma necessidade de olhar para esse semiárido a partir de outras questões, como acesso às tecnologias, enfim, né? E aí também é muito cravado a ideia de um semiárido como lugar da seca, como a região da miséria, da pobreza, né? Assim, e traz para a gente também a ideia do sertão, né? O semiárido é onde tem um sertão que está ligado também como desdobramento da miséria da seca, a indústria da seca, né? O coronelismo, o hidronegócio, né? O agronegócio, mas também é um lugar de muitas oportunidades, né? De lutas históricas. Essa contradição legitima discursos, né? Que justificam a miséria e a exploração. Não é à toa, gente, que o debate, né, no segundo turno aí ficou muito pautado, né, no norte e nordeste miserável e no resto do país desenvolvido. Enfim, eu acho que isso foi muito marcado. Para a gente que está lá no Nordeste, eu fiquei impressionada como ganhou força de verdade. Né? O Galeano, apesar do professor hoje ter dito que as veias abertas da América Latina têm mais força hoje, mas ele tem uma passagem que ele diz que se o Brasil servia como satélite dos Estados Unidos, o Nordeste do Brasil serve como satélite do Sudeste, né? Então, a gente, como é que constrói essa relação, esse olhar, né, Hector, sobre o espaço? E aí, no semiárido, a gente tem 2 visões muito distintas de convivência com o semiárido, né? Uma de combater a seca e a outra da própria ideia de conviver com o semiárido, que tem tudo a ver com a agroecologia. Bom, então, essas são um pouco o que a gente está falando que é o sertão e a caatinga, né? A caatinga é esse bioma. Caatinga é uma palavra tupi-guarani que significa mata branca, né? Porque na época
da estiagem, ela fica esbranquiçada e ela tem toda uma característica biológica que eu não vou entrar aqui. Essas são fotos de atividades nossas. Na região que eu moro é assim. E aí, de novo, essa ideia do sertão, né, como miséria e fome, versus um lugar de lutas de resistência camponesa. Então, você tem Serra Talhada, por exemplo, que é onde eu trabalho, é a cidade, né, do Lampião, né, tem Cangaço, Canudo. Também Serra Talhada é a cidade onde surge o movimento de mulheres trabalhadoras rurais do Nordeste. Também é a cidade onde surge o polo sindical. Então, quando você vai com esse olhar para esse espaço, ele não é um espaço do nada, né? Ele tem muito a nos dizer, ele tem muito a nos ensinar, né? Então, eu estou no sertão do Pajeú. Por que eu trago isso, né? Porque o sertão do Pajeú, e aí como é seu nome? O Fábio sabe, a Claudinha também, nós temos lá um histórico grande de organizações sociais que trabalham com agroecologia, né? Justamente, talvez, né, pensando a história ambiental, se eu tivesse essa mirada, esse olhar, talvez a gente pudesse encontrar essa raiz, essa matriz, né, nas lutas camponesas. Então, aqui é o mapa, né, do Nordeste, Pernambuco e o sertão do Pajeú. Então, são 19 municípios que vivem aproximadamente 400 mil pessoas, delas 42% vivem na zona rural. Bom, então, como é que a gente constrói esse olhar, né, sobre a realidade a partir dessa máxima da desconstrução do conhecimento acadêmico? Por quê? Porque a universidade, quando chegou em Serra Talhada, ela chegou num processo muito interessante de interiorização das universidades, né? E eu acho que caberia aqui, talvez, uma discussão mais aprofundada, mas ela vai para o interior com a mesma lógica que ela tinha, né? E a gente está falando de uma universidade rural, centenária, né? Mas ela leva para o sertão do Pajeú, a lógica da zona da mata, da produção da cana, da produção dos agrônomos, né, engenheiros de pesca, enfim, zootecnistas, voltados para a manutenção do agronegócio, né? Não é à toa que a Rural do Rio e a Rural de Pernambuco são parceiras fortes do Ministério da Agricultura, né, e Pecuária, enfim, produzem conhecimento para o agronegócio, enfim. Quando a gente chega, né, a universidade chega lá, ela reproduz isso. E ela também mantém um discurso de que lá não tem nada. Nós vamos levar a salvação, nós vamos levar o conhecimento, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi a construção de um mapa político, né, da região e o reconhecimento dos atores sociais e dos processos históricos. Isso foi básico, né? Eu tive a sorte de... Bom, eu sou feminista da Marcha Mundial das Mulheres, mas também tive a sorte de trabalhar num projeto com a ActionAid, que eu fui para o sertão de Pernambuco e para o sertão do Piauí trabalhar com PAA e PNAE. Lá eu conheci, então, essa região, né? Então, quando houve o concurso, eu falei, cara, eu vou para lá, né? Então, assim, essa leitura política, né, esse olhar do que já existia, foi fundamental, porque eu não estou falando... A universidade tem 7 anos, o Centro Sabiá tem 18 anos que está no sertão, o Secor tem 30 anos, o Caatinga tem 40 anos. Então, assim, o MMTR é de 85. Né? Então, assim, esses atores, essas pessoas que estão efetivamente produzindo um conhecimento já, né? Então, outro desafio nosso no núcleo é romper com esse paradigma da monocultura. E aí eu faço uma alusão a Vandana Shiva, né? A monocultura como sistema de produção de valores, né? Eu acho muito legal quando ela diz: nós só somos capazes de destruir a natureza em nome da monocultura, porque antes disso nós já temos uma mente monocultura, né? Isso só é concebível no campo das ideias, né? Então a gente materializa. Claro que isso não é fácil, né? Essa é uma discussão profunda, mas que também é instigante. Também nos devolve uma ideia de recolocar a natureza, né? E isso é interessante porque a natureza ela passa, como já foi falado hoje pela manhã, né?
a ser um sujeito de direito. Então, isso nos força a mudar esse olhar, né? Principalmente quando a gente está falando de ciências agrárias. Eu não sou agrônoma, eu sou socióloga, mas a gente trabalha, né, com os cursos prioritariamente nas ciências agrárias. E aí, outra coisa que é forte é reconhecer o campesinato como um ator político, como sujeito de construção do conhecimento agroecológico, né? É o camponês que faz agroecologia, não somos nós, né? A gente se dá ao luxo de tentar compreender ou talvez sistematizar, mas quem faz agroecologia são os camponeses e as camponesas, e aí trazer as mulheres como sujeitos, né, políticos, mas também construtoras de conhecimento e detentoras de saberes tradicionais. Isso, para a gente, é uma questão fundamental, né? E aí tem essa dificuldade de abrir a universidade para os movimentos sociais e as organizações sociais. Então, a gente entende que isso é um processo contra-hegemônico, prioritariamente, né? Trabalhamos com esses princípios e que estamos com um modelo em disputa. Esse modelo não está dado, né? Ele está em disputa. Não nos interessa só compreender o conceito de agroecologia, mas está disputando ele nas diferentes esferas, no campo da política pública, né? No campo da construção do conhecimento e, efetivamente, do que chega, né? Do que está no campo. E aí a gente faz essa provocação que não existe agroecologia sem feminismo, né? Porque são o feminismo como uma teoria crítica, como uma abordagem, né? Como uma forma de ação, de intervenção, de empoderamento e de reconhecimento de que as ausências históricas, né, não deram conta, não trazem a fala, não trazem o olhar, invisibilizam, e essa ciência ela colabora para o patriarcado acadêmico, né? Ele invisibiliza, ele não reconhece as mulheres como construtoras de saberes, né? Como geradoras de conhecimento. Então, qual é o que a gente tem aprendido hoje com as organizações, né? É tomar a análise dos agroecossistemas, né? Como esse é o espaço nosso de observação, mas compreendendo a agroecologia como um novo modelo de desenvolvimento, né? Assim, não é um modelo produtivo, não é só produzir sem veneno, né? Não é só a produção sustentável no sentido que não usa insumos, né? Enfim. Então, ampliar isso a partir da análise do agroecossistema. Por quê? Porque ali, efetivamente, é um dos espaços onde o patriarcado se materializa, né? E as mulheres estão inseridas ali. Então, a gente toma... Isso a gente não rouba, né, de ninguém, a gente está só contribuindo, pegando junto. Então, o desafio é reconhecer e visibilizar o trabalho das mulheres e dos jovens, né, seus olhares e saberes, suas práticas. Enfim, outra relação com a natureza, trazer a discussão da divisão sexual do trabalho, né, da violência patriarcal, isso é muito importante, porque a técnica, ela chega, ela olha o agroecossistema, está tudo bonitinho, está tudo integrado, mas a mulher não aparece, né, ou a mulher está ali no seu espaço que o marido deixa, o jovem não tem fala. Então, que agroecologia é essa que a gente está falando, né? Aonde é que estão as relações de poder, o conflito, enfim. E aí eu queria trazer rapidamente um projeto que a gente aprovou agora, um projeto chamado Mulheres na Caatinga, que tem o objetivo da gente trazer o olhar das mulheres sobre o bioma. Como é que as mulheres percebem o bioma Caatinga, quais são os saberes, os conhecimentos delas. É um projeto em parceria com a Casa da Mulher do Nordeste, que é uma organização feminista, não governamental, que também tem um trabalho no Pajeú. Então, são 210 mulheres, né? E aí a gente coloca famílias, porque essas mulheres todas estão inseridas dentro de uma família, de 9 municípios em 23 comunidades, né, no sertão. E para cada mulher vai receber, em média, 100 mudas, né, de árvores, não sei como é que fala isso em espanhol. Mas essas mudas elas são distribuídas a partir do levantamento das espécies que antes existiam na Caatinga, né? Porque na Caatinga não tem só mandacaru. Bom, e aí isso nos proporciona, então, uma intervivência universitária, aquele verdadeiro desafio para fora e para dentro da universidade, né? Como é que a gente faz esse diálogo? Bom, o fortalecimento político dessas mulheres também, então elas participam dos fóruns de discussão de política pública, né,
do questionamento do próprio modelo de ATER que tem chegado, enfim. E a gente, por exemplo, essa é a dona Cici, esse é o quintal da casa dela, ela mora em Flores, ela tem 80 plantas medicinais no quintal da casa dela, né? E aqui é um modelo de fogão agroecológico, que também a gente vai pincelar, que é uma tecnologia social que vem sendo trabalhada com as mulheres, né, nessa discussão da preservação do bioma, mas também da facilitação do trabalho dessa mulher, porque esse fogão ele tem uma agilidade maior, enfim. Seria legal a gente poder trabalhar. Aqui é um outro quintal de uma outra agricultora, da Dalva. Aqui é um quintal numa área que fica na beira um assentamento de reforma agrária, que fica na beira do rio Pajeú. Eu esqueci de dizer, mas o Pajeú faz referência também a uma bacia hidrográfica muito importante do Rio São Francisco, né, que o Gonzagão canta muito bem, né? Riacho do navio, corre para o Pajeú, rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o rio São Francisco vai correr para o meio do mar. Bom, essa é uma assentada, ela tem um processo muito interessante, porque quando ela começou, ela simplesmente não queria, o marido dela não deixava. Né? Aquela velha história que para as mulheres fazerem agroecologia, elas são loucas, né? Ou elas têm que brigar muito. Então, ela não queria, o marido dela deixou ela fazendo um pedacinho, hoje toda a propriedade, eles estão no processo de transição agroecológica. E por que a gente também fala que é o processo de transição agroecológica? Né? Porque a gente está falando de um modelo cultural, a gente não está falando de um modelo produtivo. Né? Então, assim, estamos num processo de transição. Essa é a Silene, uma outra agricultora que foi a primeira apicultora da região, é muito interessante. Eu trouxe a questão da comercialização, porque o projeto também trabalha isso, né? E a questão da diversidade étnica, né? De garantir os olhares e as tradições também no olhar do bioma. Isso foi muito interessante. E aí a fala da Mazer, que é uma liderança quilombola, ela diz assim, para mim a caatinga é minha vida, é o que como, é o que cheiro, é a minha pele. Né? Então, assim, qual é a relação que essa camponesa, essa agricultora tem com o bioma? Né? Jamais vai passar pela minha racionalidade. Bom, aí o projeto, então, a gente conseguiu até agora resgate de 8 tipos de milho, crioulo e 5 de feijão, diversas utilizações das plantas medicinais que estavam sendo esquecidas, trocas de sementes e das mudas, né, que garante o conhecimento, o fortalecimento do conhecimento dessas mulheres, o resgate de árvores e plantas nativas da região, o intercâmbio, e isso mostra para a gente que não existe um sertão, né, tem muitos sertões por aí, dentro do próprio território do Pajeú. Se você vai para um lado ou para o outro, elas já têm espécies totalmente diferentes. A reconstrução da paisagem, do território e da memória dessas mulheres, porque elas começam a se lembrar, quando eu era criança tinha mulungu, tinha barriguda. Então, isso é muito interessante, porque isso também passa, né, pelo processo de empoderamento. A ressignificação do bioma caatinga, a caatinga não é mais só mato, né, elas trabalham isso. E o reconhecimento das mulheres como preservadoras do meio ambiente, mas, sobretudo, de conhecimentos imprescindíveis para a reprodução do campesinato. Né? Elas não só cuidam do meio ambiente, né? Elas têm conhecimentos que devem ser traduzidos ou não. Né? Essa é uma questão que eu tenho que aprofundar. Pois é. Plântulas. Bom, e quais são os desafios, né? A análise do agroecossistema incorporando o feminismo. Isso. Os conflitos dentro dos conflitos, né? Porque assim, tem um conflito ambiental, então deixa o conflito de gênero para lá, né? A gente já tem muito problema, então não vamos trazer o conflito, né, das mulheres. Então a gente fala que é o conflito dentro do conflito. Então a gente já está no conflito mesmo, então vamos trazer mais uma dimensão que isso é indispensável, né? A divisão sexual do trabalho e as relações de poder, que também isso aqui já foi discutido pela manhã, né? A interdisciplinaridade é um desafio, né?
Porque a gente fala assim, é multidisciplinar, está fácil. Aqui existe uma sala multidisciplinar, mas qual é efetivamente a minha abertura para abrir mão das minhas verdades, para construir com ela e a gente chegar, né? Assim, eu acho que isso é um desafio muito grande, porque assim, vamos trabalhar no coletivo, vamos, mas o agrônomo vai lá, a socióloga vai lá, e então acho que a gente ainda tem muito que avançar. Uma coisa é o discurso, né? A transversalidade de gênero na concepção, nas metodologias, todo mundo hoje, inclusive nas próprias políticas públicas, na própria política nacional de ATER, é obrigatório trabalhar com gênero, mas eu não consigo, né? A gente ainda está precisando dar esse salto. A valorização dos projetos de extensão na academia, eu já falei um pouco disso. Para vocês terem uma ideia, quem aqui é professor ou professora sabe que projetos de extensão não pontuam igualmente os projetos de pesquisa, né? Então, a gente faz extensão, quando a gente vai fazer lá o nosso relatório obrigatório, tem um valor 30% menos do que os projetos de pesquisa, e isso é um desafio. E ele está ali, vamos. Construção de novo campo do saber, eu acho que essa é uma questão. A agroecologia, ela é um novo campo do saber, eu acho que ela tem muito que dialogar com a ecologia política, mas, para vocês terem uma ideia, quando a gente vai mandar um projeto para o CNPq, a gente não consegue saber qual é o comitê avaliador, se é das ciências agrárias, se é das ciências sociais, aí a gente fica, né? Enfim. E eu acho que é necessário uma discussão crítica sobre os significados e utilização das tecnologias, né? E aí a gente traz um pouco a ideia das tecnologias sociais para poder a gente avançar também dentro do que... Bom, eu vou parar. Eu acho só uma outra questão que o Cleiton provocou hoje. Eu acho que a gente tem que criar novos indicadores para avaliação, né, dos projetos, para a gente poder avaliar as políticas públicas, porque a gente tem que trazer outras dimensões de análise, na análise, né? Como a questão da liberdade, das escolhas, da solidariedade, que a Ana Lu tocou hoje, né? E eu acho que esse é um desafio para a academia, visibilizar o conhecimento das mulheres, as pesquisas sobre as temáticas, e aí fortalecer no campo da formação, pena que a Débora foi embora, mas era um pouco da mesa anterior, da formação dos técnicos e técnicas de ATER, a perspectiva do feminismo e da agroecologia. Então, era um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada e desculpa. Obrigado, Ana. Letícia. Vou dar a palavra agora para Fábio Pacheco, da Articulação Nacional de Agroecologia. Não. Meu nome é Fábio, como ele já falou. E, assim, eu faço parte de uma organização não governamental do Maranhão, Associação Agroecológica Tijupá, uma ONG, que tem 25 anos já de trabalho com agroecologia, que faz parte de uma rede regional, né, a ANA Amazônia, que, por sua parte, compõe a Articulação Nacional de Agroecologia. Antes de começar, só dizer que uma das coisas também muito boas do Sertão do Paju, que eu conheço bem, eu sou pernambucano, apesar de ser maranhense também, de certa forma, morar muito tempo, que lá em São João do Egito, que é mostrado no mapinha, perto de Sertânia, lá, é o templo da poesia. Não sei se tem outro lugar no Brasil que tenha tantos poetas, né, poetas repentistas e tal, mas assim, tem um festival lá anual, que eu já tive a oportunidade de passar algumas vezes, e é um canto do Brasil que quem tem que conhecer, porque é fantástico. Fantástico, a produção cultural, que também é inspirada por toda a produção, né, do sertanejo, a ecologia local e tudo mais. Só diz que o Nordeste é pobre miserável, que nunca foi lá. Mas, enfim, não podia deixar passar, porque gosto muito lá da região do Sertão do Pajeú. A ideia um pouco aqui, não sou da academia, né, participo, milito, né, dentro da agroecologia, desde quando me formei, fui da FEAB, né, a organização que eu trabalho foi da Rede PTA, né, antes do surgimento da ANA. A ideia é um pouco falar da perspectiva aqui do trabalho com a agroecologia do ponto de vista das organizações sociais, né, principalmente do que a ANA tem feito desse campo, né, que é um campo, né, que está dialogando aí com a ecologia política, né, talvez uma das áreas propositivas, né, que a ecologia política tem.
muito bom estar perto também da Claudinha, que é da ANA, mas foi da Secretaria Executiva da ANA, então é uma pessoa também que tem muita propriedade para falar. Se qualquer coisa que eu não saiba, né, tem a Claudinha para a gente para ajudar aí. Mas, enfim. Então, a ANA, ela surge enquanto rede, né, formal não, porque a gente não tem CNPJ nem outra formalidade, mas ela surge em 2002, né, a partir do primeiro ENA, que foi aqui no Rio de Janeiro, que foi um ENA, assim, que teve um caráter bem inicial de, né, apresentar essa coisa da agroecologia, porque se tinha muito na cabeça também a construção da agricultura alternativa, né, que a FEAB, né, contribuiu muito para esse tema, mas também a rede PTA, né, produziu muita coisa, muito coisa material, e que foi o começo da ANA, né. Um dos encaminhamentos da ANA foi criar a ANA, e isso foi feito logo depois. Então, depois disso, teve o segundo ENA, que teve um caráter, digamos assim, mais de mostrar as várias experiências que tinha no Brasil e os embates dessas experiências com os diversos problemas que tinha nos territórios, né? E aí, quer dizer, o embate da agroecologia, né, para se manter combatendo os vários aspectos do capital, né? Isso foi feito através de mapas e de várias experiências apresentadas, que é uma lógica que a ANA traz em todos os seus processos, né? Apresentar o debate através do olhar das experiências concretas, né? Depois, então, entre o terceiro ENA, tem só citando um pouco essa questão histórica da gente, que eu acho que é importante para vocês entenderem um pouco da construção desse processo. Tem um encontro de diálogo de convergência. O terceiro ano foi agora, em maio desse ano, e antes disso, em 2011, aconteceu o encontro de diálogos e convergência, né? Foi um encontro fruto de uma discussão com várias redes, né? Várias redes e movimentos sociais que militavam não propriamente na agroecologia, mas no campo da saúde, no campo do feminismo, no campo da economia solidária, no campo da justiça ambiental. Enfim, essa confluência de forças, que inclusive cobravam da agroecologia esse papel de propositivo, né, já que a gente não tinha muito papel ativista, que essas redes faziam muito bem, né, com relação a denúncias e protestos e tal, fez esse evento que foi muito importante para o crescimento institucional da própria ANA, para a gente poder incorporar esses elementos, que ajudou a gente pensar, consequentemente, o terceiro ENA, que já é muito mais um momento onde a ANA, já bem mais madura, deixa para a sociedade esse questionamento. Por que a agroecologia é importante para a sociedade? Por que a sociedade deve apoiar a agroecologia, né? É quando a ANA tenta um pouco se mostrar para a sociedade, né, o que tem sido feito durante esse tempo, né? Porque, apesar da ANA ser nova, a causa é bem antiga, né? Todo mundo sabe. Então, esse processo todo, ele tem também ajudado a gente a conseguir algumas cunhas dentro das políticas públicas, que sempre foi uma meta da ANA, né, uma coisa que a gente deve frisar aqui, entre esse papel que a ANA tem enquanto rede não formal, de reunir movimentos e outras redes e organizações também do campo, né, promovendo esse intercâmbio de ações, informações, conhecimento, motivando também, né, sistematizando as informações para ter esse mais cimentado. A ANA também tem o papel, sempre se colocou esse papel, de proposição de políticas públicas através dessas expressões populares, das iniciativas populares, né, dos projetos populares que existem, né, que antes eram totalmente apoiados por, né, organizações parceiras estrangeiras, né. Isso era uma coisa que há muito pouco tempo, há cerca de 15 anos, não existia no Brasil, financiamento público de projetos agroecológicos, né. Eu ainda vivi esse tempo, né. Também foi falado aqui do Lumiar, né, fui técnico do Lumiar, né, antes dele tinha um Contacap, que era uma coisa, trabalhar a ecologia nesse contexto era algo que transgredia a lógica, né? Você não podia falar que a ecologia, a Tijupá trabalhou no Lumiar, e nosso embate todo o tempo era por que a gente trabalhava a ecologia, a gente tinha que justificar, tanto para o INCRA local como para o INCRA nacional, que a gente
trabalhava com agroecologia, porque a gente era a única instituição do Estado, né? Acredito que, né, no Nordeste tinham outras, mas assim, não eram muitas, porque as entidades da rede PTA, na época, não rumaram para esse campo da ciência técnica quando surgiu o financiamento, né, governamental. Jupa foi uma das poucas do campo da rede PTA a fazer isso, né? Junto a ela teve a Organizações do Sul, né, ligada ao Movimento Sem Terra, CESOAR, se eu não me engano, mas que trouxe esse embate. Então, você não tinha isso. Isso era uma dificuldade muito grande. Todo o tempo a gente era colocado à prova, né? E fazer os projetos de créditos, então, junto ao Banco do Nordeste, vocês nem imaginam como é que era penoso. Isso é uma coisa que vem sendo, né, amadurecida. Nesses 12 anos de discussão com os governos que passaram, tanto Lula como Dilma, possibilitou a gente conseguir algumas conquistas nesse campo, né? Talvez a primeira grande conquista foi, né, os CIMAs, né, creio eu, os Centros Irradiadores de Experiências, né, de manejo da agrobiodiversidade, exatamente. Obrigado, Luiz. Que foi muito importante, né? Foi uma construção feita com o movimento também, com o Movimento Sem Terra, e foi muito importante para colocar na prática muitas coisas que já vinham sendo acontecidas, e demonstrar isso, publicações e tudo mais. O projeto PTA também, né, o PDA, aliás, desculpa, o programa PDA, um programa importantíssimo que tem que estar nos marcos históricos do fomento da produção agroecológica nesse país, porque acho que foi o primeiro recurso público a financiar a SAF, por exemplo, né? E depois o Programa Nacional de Agrobiodiversidade, né, que foi uma negociação feita com vários ministérios, mas também com o Ministério do Meio Ambiente, né, que tivemos a Conab como parceira que ajudou a viabilizar esse programa. E toda essa construção levou, né, a gente conseguir, vamos dizer assim, promover a construção da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né? Eu sempre vou falar só até a agroecologia, porque é o que me cabe. Porque, na verdade, isso foi uma junção forçada. Foi o que foi possível, né? Eu sei que tem muitas críticas à política, a Ana tem muitas críticas à política, ela está muito distante do que a gente pensou enquanto proposta, porque a Ana fez uma proposta. A Ana consultou 5 regiões e, durante quase um ano, a gente produziu... Não, menos do que isso, né? A gente teve pouco tempo, teve 3 meses, na verdade. A gente produziu um documento que era a nossa proposta para a construção da Política Nacional de Agroecologia. É claro que não foi levado, as várias coisas não foram levadas em consideração, como, por exemplo, toda a parte da reforma agrária, da questões territoriais, que era forte, que saiu forte, não entrou na Política Nacional. A questão dos agrotóxicos está entrando agora, com o programa, né, de redução de agrotóxicos. Mas a gente considera algo importantíssimo. Nos é muito caro estar hoje podendo dizer que tem uma Política Nacional de Agroecologia, um Plano Nacional de Agroecologia, apesar deles serem muito afastados do que a gente gostaria. Mas isso é fácil criticar hoje, quem está vivendo hoje o momento, né, que tem muitos pontos para serem criticados, a gente tem que ter essa crítica, mas é importante também a gente valorizar que isso foi muito difícil e, como eu falei antes, para quem viveu um outro momento, no tempo da agricultura alternativa, isso era algo impensável de acontecer. A agricultura orgânica não, ela sempre teve essa abertura maior, né, como tendo mapa como padrinho, sempre conseguiu fazer várias coisas, mas a agroecologia sempre foi marginalizada. Hoje é muito importante, e foi uma contribuição que esses 2 governos trouxeram de forma, né, com fomento universitário para esse tema, com a abertura do CNPq, né, por último, a abertura até do BNDES, que era uma coisa que, né, não cabia isso para a gente, apesar de ter aquele Szinho lá do social, mas nunca foi usado para nada. E hoje a gente tem essa política, né, como vou ter a dizer, com vários problemas, né? Mas que, assim, estamos aí no momento que a gente vai reformular, né, esse plano, o Plano Nacional de Agroecologia, né, e que a gente precisa muito que a sociedade, então, a academia, né, inclusive nessas visões que tem de várias academias inovadoras, o CPDA, que eu acho que é importante, está na contribuição dessa nova formulação do plano, para melhor, né? Para pelo menos ele não ser uma coxa de retalho tão grande como é esse plano atual.
né? Que, na verdade, foi uma reunião de rúbricas que encontravam dentro do governo que tinham alguma, né, ligação de alguma forma, né? Um esforço de junção mesmo. Mas sempre dentro do que foi possível, gente. Que tem sido muito difícil, mesmo com poucas coisas, ter conseguido chegar até aqui. Não sei como é que está meu tempo. Não tem tempo, né? Eu não vou... beleza. Então, assim, tem uma coisa que não... Tem coisas que eu gostaria também de falar, que, para a gente, né, da militância agroecológica, são os novos desafios que estão sendo colocados, né? E que talvez essa contribuição da academia para esse tema, que, por enquanto, a academia engajada está muito afastada, digamos assim, seria importante. Citar duas coisas, dois limites agora que são bem concretos. Um, acho que a Claudinha pode até falar melhor do que eu, que é o PL 7735, que fala sobre a questão da repartição dos recursos genéticos e acesso ao conhecimento tradicional associado, né? É um trambolho que já vem rolando aí há muito tempo, acho que 2010, Claudinha, por aí, 2009, e que já teve várias idas e vindas, muito tempo parado, né? Originalmente também, eu, apesar de estar ausente, mas eu fui do GT, de um GT da Ana. A Ana, ela é constituída de vários GTs. Um dos GTs é o GT de biodiversidade, de qual a Claudinha também faz parte. E que agora teve uma aceleração imensa, e é um projeto de lei extremamente perigoso para que as populações tradicionais, a agricultura familiar, consiga continuar com a reprodução do seu modo de vida. A base desses sistemas, dessas formas de cultura, é justamente a semente. Esses recursos genéticos, é o manejo desses recursos genéticos e os conhecimentos que são oriundos e promovidos por ele. E ele está totalmente ameaçado com essa legislação que vai mercantilizar esses recursos, né? O acesso, a repartição, né? Então, nós estamos realmente num momento muito sério da história da agricultura, né, no Brasil, né? Não só por conta da mudança desse marco legal, na verdade, vem sinalização de mudança de vários marcos legais que dão, que, vamos dizer assim, regulamentam toda essa segurança aos direitos dos agricultores, que a Ana sempre fala, né? Então, a gente está realmente agora em face de uma ofensiva muito grande que precisa de engajamento de todo mundo, né? É algo que, infelizmente, não aparece, não vai aparecer, mas está acontecendo, e agora com uma velocidade muito grande, né? A exemplo do que foi, logo depois das eleições, a nossa primeira derrota, né, com relação à Lei de Participação Social, do projeto, né? Enfim, a outra coisa importante, que também, até o movimento agroecológico mesmo ainda está patinando muito na discussão sobre isso, é a questão da economia verde. Como tem vários outros grupos, como, por exemplo, o Grupo Carta de Belém, que tem uma visão muito interessante de como isso afeta o acesso aos territórios das populações tradicionais, né? E desde 2010 para cá, está criando muita força, e essa COP deve trazer isso com mais centralidade, a questão da agricultura climaticamente inteligente, né? É um conceito, né, criado tanto pelos organismos da FAO, como o Banco Mundial, por alguns governos também aí, que basicamente e aí a agroecologia tem o perigo de ser usada nesse processo, né? Inclusive é importante que eu diga que tem muitas academias aí engajadas em fazer isso, na América Latina toda, né? E quando eu digo que tem poucas, as visões críticas não estão conseguindo, né, se sobrepor a elas, né? E ela traz, né, no seu cerne também travestida, né, de levar a segurança alimentar, melhorar a mitigação dos impactos do clima, melhorar essa, né, convivência com as mudanças climáticas. Ela traz todo o aporte que a indústria, né, de agroquímicos, né, que é a indústria de fertilizantes, que é uma das maiores poluidoras do mundo, né, traz. Quer dizer, vai viabilizar, uma nova forma de viabilizar fertilizantes, transgênicos, né, maquinários, enfim.
E também, além disso, permitir que essa agricultura industrializada e poluidora continue crescendo mais, porque ela se estagnou, ela está precisando desse tipo de apoio, né? Porque com o crescimento do conceito de alimentação saudável e tudo mais, elas também estão sendo questionadas, né? E aí vem nisso o grande possibilidade de estar ampliando, né? Então, são duas coisas que eu não podia deixar de trazer para cá, que considero que é importante estar no debate, né, de um campo de conhecimento tão interessante como a economia política, né, que ainda está, tanto como a questão da economia verde, muito dentro ainda dos centros mais eruditos, né. A gente não está muito real para a população o que realmente está em jogo. E sempre está em jogo é a questão do território, é a questão dos recursos naturais, né. Não me alongando mais, é isso aí, então, qualquer coisa a gente pode estar fazendo o debate. Obrigado. Bem, vamos passar a palavra para a professora Cláudia Schmidt, da Federal Rural do Rio. Então, boa tarde. Eu queria agradecer a organização do evento, né, a oportunidade de participar desse painel. Acho que está sendo um debate super interessante desde o início da tarde, né? Eu, na verdade, o que eu vou fazer não é bem apresentar uma experiência, né, mas é tentar, digamos assim, organizar, né, de forma um pouco exploratória, uma reflexão tentando, digamos assim, discutir algumas questões relacionadas à agroecologia, digamos assim, trazendo um pouco além o que eu considero que são elementos importantes que vêm de uma lente, de um olhar da ecologia política, né? Pode passar. Então, eu tentei dividir a minha conversa aqui em 3 pontos, né? Primeiro, digamos assim, olhar um pouco para uma ecologia política do conhecimento, vamos dizer assim, mirar a agroecologia desde esse enfoque, né? E pensando a agroecologia como, digamos assim, um campo, né, de estudos, de intervenção, de prática social que está inserido em uma série de campos de batalha do conhecimento entrelaçados, né? E então as próprias fronteiras da agroecologia elas vão se construindo, se reconstruindo, se reafirmando, incorporando novos elementos num processo que ele é perpassado por relações de poder, né? Um segundo elemento é pensar um pouco a agroecologia, digamos assim, como um movimento, né? E nos movimentos também, né? Então, pensar um pouco, digamos assim, a questão do olhar da ecologia política sobre essas expressões, né, identitárias e territoriais da agroecologia. E, por fim, problematizar um pouco o que eu estou chamando aqui de políticas de escala e processos de institucionalização, que eu acho que tanto o Fábio como a Letícia, que me antecederam, falaram disso, né? E que isso envolve uma série de desafios, controvérsias, né, e também conflitos, né? Bom, então, assim, as pessoas que estão aqui, elas já acho que conhecem muito, né, digamos assim, da trajetória e da história da agroecologia como campo de conhecimento, e não cabe aqui eu estar, digamos assim, repetindo coisas que já foram faladas, né? Eu só queria dizer um pouco, né, quer dizer que para a gente pensar a trajetória da agroecologia, a gente tem que pensar uma história da crítica mesmo, né? da crítica a esse paradigma dominante, a esse modelo que ele vai se institucionalizando, né, no decorrer do século XX, né, e que, ao mesmo tempo que ele se institucionaliza, ele cria dispositivos que confirmam, né, a sua própria realidade, ele cria institucionalidades, ele cria normas, ele cria um conjunto entrelaçado de conceitos, de narrativas, né, que ganham um estatuto ontológico de realidade, né, e em diferentes momentos, em diferentes processos, alguns mais macro, outros mais micro, as realidades que foram sendo construídas por esse modelo, elas foram questionadas, né.
Então, a gente nunca pode esquecer que já nas primeiras décadas do século XX já existiam discussões, né, não com o nome de agroecologia, mas que vinham de uma série de vertentes e que começavam a tecer uma crítica, né, desse paradigma dominante, desde várias questões que eram levantadas, né? Primeiro, pelo fato de que esse paradigma ele criou pela primeira vez na história a ideia de uma agricultura universalizada, né? Até então, a gente tinha preponderantemente agriculturas, a gente não tinha uma agricultura, né, constituída como digamos assim, um objeto de pesquisa, de intervenção, né? Não existia a ideia, né, de uma, por exemplo, assim, de uma tecnologia universal, né, de um trator universal que pudesse, né, resolver problemas da mecanização num mesmo modelo em vários, digamos assim, vários tamanhos ou com pequenas só alterações, né? E não é à toa que, quando se resgata a história da agroecologia, um dos primeiros autores que usou essa palavra, que foi o Benson, ele justamente estava preocupado com isso, né? Quer dizer, de repente, a gente agora tem soluções que não são específicas de contextos, né? A gente tem a ideia de soluções tecnológicas que possam servir para vários contextos, né? Isso significou também, né, essa ideia, né, de uma agricultura que funcionasse analogamente à indústria, né? Então, processos segmentados, processos controlados, processos homogeneizados, né? E tudo isso se entranhou muito, né, como conceito e como realidade, né? Uma divisão do trabalho que envolvia também uma divisão do próprio agricultor, né? De repente, o agricultor ele vira um usuário de tecnologias. Então, é todo um outro mundo, né, que ele vai, pouco a pouco, se construindo e se institucionalizando. E esse movimento de crítica, esse modelo, ele vai caminhando par e passo, né, à medida que o modelo se constrói. Né, de certa maneira, ele vai ser um pouco silenciado, principalmente naquelas décadas do pós-guerra, né, mas não totalmente, né, e com críticas mais fortes que ganham impulso a partir da década de 60 e 70. Né. Então, eu acho que quando a ideia de pensar a agroecologia como um pensamento crítico, né, que é dotado de uma historicidade, ela nos demanda também que a gente não, de certa maneira, crie a agroecologia como um substantivo, né, como uma coisa tão forte, porque, né, foram vários momentos, foram vários, né, é um conceito relacional, né, ele é um conceito que ele envolve atores, contextos, institucionalidades, tendências, contratendências, né? Então, a gente pensar um pouco, talvez, a agroecologia, que é um pouco a maneira como eu penso, como um conceito mais aberto, né? E que, obviamente, nesse movimento, ele foi sendo inserido numa geopolítica do conhecimento, que criou também, né, lugares subalternos, né, para os saberes camponeses, lugares subalternos onde essas outras agriculturas que precisavam ser eliminadas eram praticadas, e também, né, eu acho que o conceito cabe bem aqui, né, evocar o conceito da ideia da colonialidade da natureza, criando também digamos assim, né, uma licença, né, criando digamos assim, uma natureza que ela está ali realmente para ser colonizada, para ser ocupada, para ser apropriada, né, e essa centralidade dessa ideia de apropriação. Então, quando a gente vem, né, numa construção crítica que pode ser iluminada pela ideia de agroecologia, a gente tem uma história de expropriação, uma história de apropriação, uma história de criação de espaços e de saberes desiguais, né, e é sobre ela que a gente está trabalhando, né? Então, eu acho que isso é uma das primeiras coisas que eu queria dizer, né? No Brasil, né, no mundo, a gente pode dizer, bom, na década de 70, a agroecologia aparece como conceito estrito sensu, né, em alguns centros de conhecimento, em alguns campos, sempre também fazendo uma disputa crítica para dentro da academia, trazendo a mirada da
da ecologia, da articulação com a agronomia, mas isso também não, eu acho que não esgota essa construção da agroecologia como conceito, né? Ela, na raiz dela está também um diálogo muito forte com os estudos campesinos também, e isso não é por acaso, né? É porque da crítica toda mesmo, né, desse processo de subalternização de conhecimentos e de determinados atores sociais. Então, quando a gente discute hoje contemporaneamente o conceito de agroecologia, aí, bom, tem várias definições, várias ideias, né, que estão em disputa. Recentemente, agora 2009, né, esse autor, o Wessel, e também ele com outros autores, ele vai publicar um artigo dizendo, bom, a agroecologia ela é uma ciência, ela é um movimento e ela também é uma prática, né? Isso a gente dizendo de uma forma mais genérica, né, de certa forma também atende um pouco a polissemia, né, desse conceito de agroecologia. Agora, eu acho que cabe também pensar um pouco, bom, qual é a interconexão, né, disso, né, de que ciência nós estamos falando, de que movimento nós estamos falando, de que práticas a gente está falando, né? Porque quando a gente fala, né, digamos assim, sai dessa agroecologia que está no campo dos seus praticantes, dos atores, né, que muitas vezes nem falam a palavra agroecologia, que são praticantes, né, e aí eu acho que a importância um pouco do que a Letícia trouxe sobre, né, das muitas agroecologias nativas que existem, né, e que não necessariamente atendem a esse conceito, mas atendem a essa inspiração, né, mas quando a gente vai para o campo da ciência, mesmo que numa perspectiva crítica, a gente acaba entrando também numa economia de grandezas, né, e de qualificações, né? Então, essa questão, por exemplo, da pesquisa, que não é pesquisa, ou será que ela é pesquisa, ou será que ela é extensão, será que ela é maior, será que ela é menor, né? E o que é mesmo, de fato, esse diálogo de saberes, como é que a gente está compreendendo isso, né? Como é que esses outros saberes entram, de fato, na construção do conhecimento, né? Ou qual o lugar, qual o papel dos movimentos sociais, eu acho que tudo isso está em diálogo aqui, está em debate e demanda um aprofundamento, né? É interessante que outros autores, por exemplo, né, tem um texto publicado agora em 2013 pelo Ernesto Mendes e outros autores, que eles vão dizer, olha, muito interessante o que o Wessel está dizendo, né, dessa ideia da agroecologia como ciência, saberes e práticas, mas a gente tem que ir um pouco mais a fundo nisso, né? Porque tem um entendimento da agroecologia como ciência que vê ela simplesmente, né, como uma espécie de uma fusão da ecologia com a agronomia e, eventualmente, com algum outro campo de conhecimento, né? E tem quem compreenda a agroecologia como uma abordagem transdisciplinar, participativa, orientada aos atores, né, onde os atores sociais são imprescindíveis, né? Então, tudo isso, talvez, só para dizer que, contemporaneamente, né, eu acho que o conceito de agroecologia ele está em disputa, né? Ele é perpassado, né, por uma série de leituras, por uma série de conflitos, né, e é extremamente importante, extremamente relevante. Eu acho que a gente está, digamos assim, né, o tempo todo problematizando, né, uma realidade que ela está em construção, né, e principalmente no momento em que a agroecologia tem ganhado, né, como conceito, um pouco os espaços institucionais, né. Bom. E aí, pensando no caso nosso da agroecologia no Brasil, quer dizer, exatamente antes do conceito ser usado, né, já existiam inúmeras experiências capilarizadas nas várias regiões, nos vários biomas, né? Chamasse tecnologia alternativa, chamasse cooperação agrícola, chamasse o que fosse, né? Mas foi dessas relações, né, que iam sendo construídas entre agricultores e técnicos e agentes religiosos, muitos deles ligados, né, às vezes, à teologia da libertação, etc., que pôde surgir um outro espaço de construção de saberes e de construção dos conhecimentos, né? E aí eu acho muito interessante essa fala do Silvio Almeida, da SPTE, que está um texto dele, que eu acho que é muito interessante,
que ele reforça um pouco essa ideia da agroecologia como uma ciência dos lugares, né? Quer dizer, que um conceito geral que ele só ganha plena significação quando ele é objetivado em condições específicas e que ele precisa se aprimorar permanentemente nesses vários lugares, né? Então, aí resgatando um pouco a ideia dos lugares, né? Onde a agroecologia se constrói, porque os atores estão nos lugares, né? Eles estão no bioma, eles estão no sertão do Pajeú, eles estão na Serra Gaúcha, eles estão numa região específica da Amazônia, né? Então, que, na verdade, né, quer dizer, o que eu acho que a gente está buscando é um processo de construção do conhecimento em que, né, a lente, né, o enfoque que é alargado, eu acho, pela agroecologia, se a gente pensar ela, né, como uma ciência a céu aberto, né, como uma ciência que tanto dialoga com a sociedade como com os próprios agentes, né, é que, quer dizer, é muito importante que esse conceito ele não se torne opaco, né, ele não se torne uma coisa genérica, né, permanentemente evocada, né, uma espécie de o que o Silvio chama de um conjunto normativo cristalizado e indistinto, né, sem vínculos com as práticas sociais, né? Eu me lembro uma vez que fui apresentar um trabalho, as pessoas ficaram muito irritadas, né? Porque o que os agricultores faziam, não, isso não é agroecologia, porque a agroecologia é tal. Quer dizer, essas questões, né? Elas estão nos acompanhando, né? Nesse movimento que a agroecologia vai fazendo, né? Então, eu acho que essa nossa reflexão de tá pensando esses campos de batalha, né? Do conhecimento, né? E não dando isso como uma coisa dada, pode ser uma coisa importante para a gente, né? Bom, o segundo ponto que eu queria falar, né, é um pouco, acho que o Fábio falou muito da caminhada da agroecologia aqui no Brasil, né? E eu falei um pouco desse histórico, né, de apropriação da natureza, de construção de espaços subalternos, mas é a gente pensar também como a agroecologia hoje no Brasil ela reflete uma multiplicidade, né, de expressões identitárias, territoriais, políticas, né? Cada movimento social tem a sua maneira própria, né, de construir e trabalhar com a agroecologia, e eu considero que isso é uma riqueza, né? É uma riqueza e é uma provocação também, né, para que a gente, ao integrar o lugar e ao integrar o local, né, a gente não fique com a ideia, né, de que alguns outros chamam de, né, do localismo defensivo, né, porque a agroecologia no Brasil ela está se construindo como uma rede de trocas, como uma rede de intercâmbios, como uma rede que busca ampliar os seus conceitos para que ele comporte, né, a diversidade, né. E eu acho que os movimentos aí estão acrescentando muito, né, quando chama a agroecologia de ferramenta de luta, né, quando falam na agroecologia também, né, como modos de vida, né. E aí eu acho que tem dois processos que eles estão acontecendo e que eles são extremamente, digamos assim, eles pressionam muitíssimo as experiências e, ao mesmo tempo, podem ser digamos, o combustível, né, do seu fortalecimento, né, que eu acho que tem um cercamento territorial das experiências de agroecologia, mas também existem, né, os novos cercamentos, né? A gente estava falando do projeto aqui de repartição de acesso a recursos genéticos, de repartição de benefícios, né? Esse é um cercamento da propriedade intelectual, né, no acesso à biodiversidade, né? A gente pode pensar também um né, que vão sendo impostas, né, pelo atual regime sociotécnico, né? Podemos pensar também, né, como é que um queijo da Serra da Canastra pode estar sendo cercado pelas normas da vigilância sanitária, né, e coisas do tipo, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar as múltiplas batalhas, né, que a agroecologia está enfrentando, né? E essa lente da ecologia política, acho que ela é excelente para a gente pensar, né? Esses são alguns dos painéis, né? Os bonitos painéis que foram construídos, né? No exercício coletivo que foi feito no 3º Encontro Nacional de Agroecologia, de
tentar encontrar, né, onde é que está a agroecologia nos territórios e onde é que estão os conflitos, e que reflete já esse esforço de diálogo e convergência, né, da Articulação Nacional de Agroecologia, da Rede de Justiça Ambiental, né, todos os movimentos sociais que participam. Né, vocês vejam que esse cercamento aqui é um exemplo do que foi discutido no grupo que discutiu o caso de Rondônia, né? Mas aí a gente tem, pode passar, a gente tem, né, dinâmicas, né, conflitivas e também de construção de alternativas bem específicas aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí né, a gente não está, acho que a agroecologia não está mais presa só nessa dualidade de espaços rurais e urbanos, né, ou seja, talvez da figura do agricultor ou responsável pela sociedade, né, por uma unidade produtiva, ou da própria ideia de unidade produtiva, porque a questão da apropriação coletiva dos bens, né, das formas, né, coletivas de manejo de bens comuns, ela está aparecendo cada vez mais trazido pelas próprias experiências, né? Então, aqui é um exemplo, né, isso aqui é um evento local, lá na Paraíba, no preparatório para a Marcha das Margaridas, né? Mas, bom, aí a agroecologia entra da sua maneira, né? Como tem também, né, o trabalho, né, persistente e aguerrido que o MST vem fazendo com as jornadas de agroecologia, né? E que também coloca essa questão de territorialidade, né? Porque já teve jornada na própria área que era da Monsanto, né? Então, eu acho que essa questão da terra e do território, da apropriação dos recursos, ela está vindo por uma centralidade, né, digamos assim, inseparável da discussão das tecnologias, né, e a questão também dos direitos, né, da propriedade intelectual, a questão das inúmeras normas, né, que fazem reproduzir esse modelo, elas também estão muito presentes. E a gente tem que... É um desafio imenso, né, para as ciências sociais nesse diálogo, né, com esse movimento que vai sendo construído, construir também uma lente de análise, né? Pode passar. Por fim, eu só queria levantar algumas questões, né, que eu acho que elas têm a ver, né, com esse, no caso brasileiro, né, é a principal referência que eu tenho para pensar, né, porque é o que eu conheço um pouquinho melhor, né, mas do que a gente pode considerar, né, das políticas de escala, né, da parte do movimento de agroecologia, mas também dos processos, né, desse desafio, dos processos de institucionalização da agroecologia, né? Bom, quando a gente pega essa ideia da escala, né, as experiências hoje são muito cobradas, né? Por que elas não ganham escala? A agroecologia, tudo isso é muito pequeno, tudo isso é muito bom, né? Aí vem as perguntas mais chavão: poderá a agroecologia alimentar o mundo com 9 bilhões de habitantes até 2050, né? E essa discussão de escala, às vezes, ela é feita muito como se fosse, né, não uma questão que pertence, né, a uma disputa de poder e a uma conflitualidade que eu tentei estar mostrando, né, mas como se fosse um problema técnico da agroecologia, né, como se fosse uma questão, né, primeiro, que não se tivesse atingido uma escalaridade, o que eu acho que não é verdade, porque as redes ampliaram muito a sua escala, tanto internacionalmente, mas aqui no Brasil é nítido, né? A questão dos famosos obstáculos tecnológicos, né, e dessa coisa da capacidade de produzir, a gente tem hoje inúmeras experiências que respondem muito bem à questão de diversidade, de produtividade, né, de capacidade de abastecimento, mas que, obviamente, não encontram o suporte de, né, tanto um espaço suficiente de exercício das suas autonomias e das suas soberanias, né, para poder crescer, como também um suporte, né, institucional de construir uma série de elos. Mas a gente, né, está vendo uma invisibilidade, eu acho, dos resultados positivos que as experiências estão alcançando do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de resolver problemas, né? Eu acho que isso é um desafio, né, para quem está trabalhando, né, com pesquisa, né, de conseguir visibilizar isso, né? E aí, assim, tem uma questão que é bom, pensando que, né, escala é poder, né? Qual é a narrativa escalar que a gente pensa em mobilizar, né?
O que é a nossa noção de escala? O que a gente está compreendendo sobre isso, né? E eu acho que isso se torna muito relevante no momento que esse conceito ele ganhou espaço institucional. Esse ano a FAO chamou um encontro, de um jeito ou de outro, chamou um encontro para, né, pautando a palavra, a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, chamou um encontro discutindo agroecologia. A agroecologia é um conceito, né, que, embora, né, numa competição acirrada com outros conceitos que o Fábio falou, né, da a agricultura climaticamente inteligente, a intensificação sustentável da agricultura, etc., ela, bom, de alguma maneira, ela adentrou o debate internacional. Aí acho que a gente deveria discutir isso, né? Porque parece que essa agricultura para a qual nós estamos transitando, ela, à sua maneira, também está preocupada com diversidade, também está preocupada com atender diversidades de mercado, etc., evidentemente, num outro regime, numa outra linguagem, né, que tem a ver com a apropriação privada, né, de tudo isso, né, e uma construção de dispositivos que agreguem determinadas qualidades ao produto, né, o que vai muito, né, se afasta muito, né, da nossa linha de soberania, de exercícios de autonomias, né, e de fortalecimento, né, de espaços de apropriação coletiva, né, de territórios e tudo mais, né, mas eu acho que a gente precisa, é importante isso, fazer essa leitura, né, porque, de alguma maneira, a agroecologia está convocada a ter algum tipo de papel, né, nessa transição, que pode ser um papel contratendente, né, ou pode ser, né, esperamos que não, né, que o conceito, as lutas de resistência vão continuar existindo, mas, né, como o conceito não ser capturado, né, em um movimento, né, de um processo de conflitos muito intenso, né? Então, eu vou ficar mais ou menos por aqui, né? Eu acho que as provocações eram um pouco essas, e acho que deixo mais tempo para debate. Bem, eu agradeço aos apresentadores. Eu só vou fazer vamos fazer a revisão, como falei, o mini curso 2000. De manhã foi apresentado todo um debate epistemológico sobre a questão de fundamentação epistemológica de um conjunto de disciplinas que chamaríamos de ecologia política, interações interdisciplinares, um debate de um fundo mais teórico. E agora, na tarde, a gente apresentou uma série de experiências e iniciativas para finalizar com a apresentação da professora Cláudia, que, de certa forma, ela devolve o debate para aquela situação da manhã. E acho que isso foi importante para poder nós agora poder abrir o debate aqui na mesa para discutir essas experiências, suas interrelações e também interagir com nossa própria experiência como pesquisadores, professores ou pessoas pertencentes aos movimentos sociais. Então, eu vou abrir agora um espaço para debate e discussão. Tá? Então, vou começar aqui pela direita. Você tem 2 inscrições. Olá, boa tarde. Eu sou educador ambiental no Museu do Meio Ambiente, que fica no Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro, né? É um museu completamente desconhecido, né? Principalmente porque ele está do lado do Jardim Botânico. E, justamente por essa proximidade, obviamente que o nosso trabalho dentro do museu em educação ambiental lida diretamente com o Jardim Botânico. E aí uma coisa que eu acho que eu só descobri quando eu fui trabalhar lá, eu acho super uma contribuição para a discussão agroecológica, é que uma das missões do Jardim Botânico, de todos os jardins botânicos do mundo, né, é de obtenção de muda, né, de plântulas, de espécies nativas que estão em risco de desaparecimento ou qualquer coisa parecida. E aí, assim, existe a possibilidade de entrar em contato com um jardim botânico, qualquer que seja, e perguntar sobre a disponibilidade de muda. Aqui no Rio de Janeiro, em especial, além do Jardim Botânico, tem a SEDAI também, que tem o maior viveiro de mudas, eu soube há pouco tempo.
E aí, inclusive, uma conhecida minha que tem uma agrofloresta em Carrancas, que pegou fogo, né, nesse incêndio que teve há pouco tempo, ela entrou em contato justamente com a SEDAI para conseguir obter muda, né, de árvores que tinham no sistema que se perderam por conta do fogo. Assim. Então, uma informação interessante. E uma questão que sempre permeia a minha atividade dentro de educação ambiental, né, e eu acho que permeou o debate, assim, não só de agora à tarde, mas também de manhã, e eu queria ouvir sobre, né, a opinião da mesa, é que eu vejo, né, com bastante frequência, quando acompanho algum momento de audiência pública e tal, uma dificuldade danada sobre essa linguagem técnica, que é, aqui no Brasil, a gente tem, eu acho que, 9 formas de unidade de conservação, né? Então, cada uma tem uma especificidade muito grande. E agora, por exemplo, agora que estão surgindo as unidades de conservação pesqueiras, né? Pesqueiras não, as unidades de conservação marítimas, eles estão lidando justamente direto, né, com a comunidade tradicional de pescadores artesanais, pescadores agroecológicos, e aí eles falam sobre reserva extrativista, reserva sustentável, e isso não faz o menor sentido, né? E aí eu fico pensando sobre esse papel que existe dentro da educação ambiental da academia ou fora dela, dessa apropriação desse conhecimento que é, de certa forma, técnico, né? Mas que faz toda a diferença, porque aquelas decisões que vêm de cima acabam sendo possíveis de serem mais digeridas. Assim. Eu queria saber assim, sobre essa vivência e esse objetivo, né, de instrumentalizar, nesse caso, por questões etimológicas, né, que as palavras, os termos, as terminologias técnicas, que, no final das contas, vai colaborar para que eles continuem num estado de vida boa, como é que eu esqueci o termo agora? Bem viver, isso, perdão. O estado de bem viver, que é fundamental, que para eles é óbvio, que é a maneira que eles sempre viveram, mas que é completamente, quando ele entra numa questão de ser sistematizado, ele ganha nomes. Assim. Então, eu queria ouvir sobre a banca. Obrigado. Tem outra inscrição? Boa tarde, Alexandre Firme, professor lá no curso de Ciência Ambiental da Universidade Federal Fluminense. Eu acho que a ecologia política ela tem muito a contribuir com um diálogo, né, que a gente tem feito em várias agendas acadêmicas aí, que é entre o campo e a cidade, entre o rural e o urbano, né? E aí eu queria realmente pautar na mesa essa questão da agricultura urbana, né? Como é que a ABA, como é que a ANA tem tratado sobre essa questão da agricultura urbana e trazendo 2 contribuições, né? Também perguntando para o entendimento assim da Claudinha do CPDA, sobre a institucionalização dessas temáticas, né? Porque 2 contribuições nessa pauta, né? É o Coletivo Nacional de Agricultura Urbana, que está pautando a revisão e a pressão política para a gente ter um Plano Nacional de Agricultura Urbana, como teve a exemplo do Planapo, né? E lá na UF a gente fez a institucionalização da disciplina, né? Agricultura Urbana como optativa. Então, é mais nesse sentido que eu acho que tem muito diálogo aí a contribuir e eu queria ouvir um pouco isso. Tem alguém mais inscrito? Boa noite, boa tarde, boa noite. Meu nome é Denise, eu sou bióloga, milito em algumas organizações aí de movimentos sociais. Achei muito interessante o que a Letícia falou do empoderamento das mulheres, né, do papel importante das mulheres na agroecologia. E eu queria saber um pouquinho mais, eu fiquei muito curiosa em saber como é que é o seu projeto, como é que é o núcleo. Se você pudesse falar um pouquinho mais de como é que é a atuação de vocês e como é que a equipe foi formada, né? Quais são os profissionais que trabalham lá no núcleo, eu achei muito legal. Assim, vocês estão de parabéns lá em Pernambuco.
Então, vou repassar aqui. Acho que foram mais. Bom, rapidamente, assim, acho legal os jardins botânicos, né, estarem cuidando um pouco da preservação ambiental, né? Isso é uma questão. Outra coisa são os bancos, né, de sementes, da agrobiodiversidade, enfim, todo o material genético que está aí em disputa. O Bill Gates faz isso também, né? Mas, assim, lá, o nosso projeto, muito rapidamente eu toquei, mas, assim, as mudas, elas também são feitas pelas mulheres, né? Porque isso também passa por um processo, né, de construção do conhecimento, de resgate desses saberes, inclusive de como é que germina, uma vai ensinando para a outra, enfim. Então, esse também é um grande desafio na educação ambiental, no projeto também da construção do conhecimento. Tem sido um problema porque a gente enfrentou a maior seca dos últimos 50 anos agora, né? Apesar que aqui em São Paulo sai no Jornal Nacional, né? Lá no Nordeste é normal, a seca faz parte da nossa miséria, enfim, né? Mas a gente passou pela pior seca dos últimos 50 anos e isso deu um impacto muito grande na execução do projeto, né? Assim, a gente não tem, as mulheres tiveram muita dificuldade na reprodução dessas mudas. A gente ainda não tem os dados de quantas efetivamente conseguiram germinar. E uma outra coisa também que é muito caro trazer muda do Rio, levar a muda, né? Então, assim, a gente paga para cada muda R$3, porque também é uma forma de gerar renda para essas mulheres, enfim. Para vocês terem uma ideia, aquele saquinho preto de fazer as mudas é na faixa de 30 centavos, é caro para caramba, né? Assim, tudo tem um custo, enfim. Então, é assim que a gente tem trabalhado com as mudas, para trabalhar também a partir da perspectiva do local, né? Enfim. Eu acho que a linguagem técnica ela é poder, óbvio, né? Então, assim, qual é o nosso papel enquanto academia? Eu acho que o engajamento, eu gosto muito desse termo que o Carlos Weiner, né, traz. Eu lembro que na rede de estudos rurais, naquela palestra, acho que Claudinha estava, né? Que ele vem falar sobre o engajamento, né? Desculpa, Carlos Weiner não, é o Alfredo Wagner, desculpa. Ele fala sobre o engajamento, né? Eu acho que a gente tem que se engajar, sim, e é óbvio que o descompasso da compreensão do que está sendo discutido é bom para que a manutenção do status quo, né, permaneça. Então, assim, a gente tem que dar condição para que esses atores se apropriem dessas linguagens técnicas, né? Bom, o companheiro ali traz a questão da agricultura urbana, acho que vou deixar para a Claudinha, mas a gente da ABA vem fazendo uma discussão que é inevitável, né? E tem relacionado muito a discussão da segurança e da soberania alimentar, a partir também dessa ideia de que, bom, nas grandes cidades, você tem um problema do consumo, né? E que consumo é esse que a gente está fazendo? Em muitos países, a agricultura urbana já é uma realidade, né? Você sabe disso melhor do que eu, e eu acho que tem um trabalho do Museu Nacional que foi feito aqui sobre as favelas no Rio, bem legal, que é também com a agricultura urbana, enfim, está dentro da rede de agroecologia aí do Rio. E, para a colega, nós somos um núcleo dentro da universidade. A discussão do feminismo e do empoderamento das mulheres está em disputa. O meu sonho, eu falo muito para as minhas amigas, é formar um núcleo feminista revolucionário agroecológico, mas eu acho que ainda estamos distantes, mas a gente pode trocar informações. Eu acho que trazer a questão, e aí, como ABA, né, eu sou coordenadora do GT de Mulher, estou na coordenação do desafio, e aí também gostaria de convidar todo mundo aí a participar do GT de Mulheres da ABA, de gênero. Ainda não chegamos no de mulheres é da Ana, elas já avançaram, né? A gente está na construção desse espaço dentro da Associação Brasileira de Agroecologia. Ano que vem a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Agroecologia, que vai ser em Belém, em setembro de 2015, e a gente tem um desafio que partem de duas abordagens, né? Visibilizar a produção do conhecimento das mulheres, mas também visibilizar a produção das mulheres que trabalham com agroecologia, assim, né? Porque nesse CBA do ano passado, a gente teve uma surpresa de ter pouquíssimos trabalhos que tratassem do tema, né?
E aí a gente começou a perguntar, poxa, se as mulheres são sujeitas na produção do conhecimento agroecológico, por que isso não aparece no CBA? E aí fizemos uma oficina dentro do CBA, que era as mulheres na produção do conhecimento agroecológico, em parceria com a Ana, e apareceram 86 mulheres na oficina. Aí a gente falou, por que esses trabalhos não aparecem no CBA? E aí a gente teve respostas assim interessantíssimas. O comitê avaliador disse que não, mandava o trabalho de volta, dizendo que não era uma temática, não aprovava o trabalho, enfim. Então, acho que a gente está no campo de disputa, né? Que é o que eu falo que é o conflito dentro do conflito. O conflito dentro do conflito, ele não só está lá no campo, né, para as mulheres agricultoras, mas ele também está para a gente aqui. Quando você faz uma discussão de que a ciência não é neutra, de que o discurso ele está por trás desse discurso existe o patriarcado, né? Por trás da política pública também existe. Então, assim, são questões que estão sendo colocadas que incomodam, né? Muitas vezes e constantemente. A gente agora estou tendo o prazer de coordenar um projeto de pesquisa com a técnicos e técnicas de ATER, né, da Política de Assistência Técnica e Extensão Rural, para compreender como é que as mulheres têm recebido a política de ATER e agroecologia para as mulheres. Mas uma outra questão é como que os técnicos e técnicas percebem as questões de gênero dentro da política, que é uma construção, uma imposição. A política diz que os projetos de ATER têm que tratar dessa questão, né? Então, isso já está posto, é um avanço. Quer dizer, a gente não pode retroceder, mas como é que a gente avança efetivamente nesse instrumento para que, quando a política chegue no campo, ela traga, né, a questão do feminismo, do empoderamento, do reconhecimento. Não são só números, né? Não é só ter mulheres nos projetos, mas é como que essa discussão avança. Então, acho que isso tudo está colocado, mas a gente pode depois trocar informações. Eu vou começar pela última, sobre a agricultura urbana, né? Assim, vários movimentos de agricultura urbana que está cada vez mais crescente, tem uma temática nova que existe há muito tempo, né? Vários grupos de agricultura urbana que fazem parte da ANA, né? Inclusive já fizeram essa discussão da política nacional, né, de agricultura urbana que está sendo construída. Assim, eu vejo que é um campo importante, né, porque dialoga com segurança alimentar e agroecologia nas cidades, diretamente, né, onde tem uma demanda muito forte, e já tem vários exemplos aí interessantíssimos, né, talvez mais aqui para o sul e sudeste, um pouco menos ainda no nordeste, mas menos ainda no norte, né, até porque esse espaço urbano e rural, ele tem, né, não é tão demarcado quanto aqui, né, então, né, mas enfim... Eu só, assim, aí é uma coisa pessoal do Fábio, não da Ana, né, que eu acho que a gente deveria tentar, assim, a nossa política nacional de agroecologia também capenga, está bem pensando em ser fortalecida. Eu tenho medo de fragmentar, né, cada vez mais essas demandas, né, por políticas que são legítimas, que são importantes, e ao invés de a gente aumentar o tamanho da abertura que a gente conseguiu com essa pequena cunha, a gente colocar a cunha em um momento muito assim, distante e essa rachadura não ampliar. Não sei se estou me fazendo entender. Mas, como falei, a posição do Fábio, né, bem pessoal. Eu queria que a gente tivesse força, porque a gente vai precisar de muita energia, mais do que necessário, até que a gente precisou fazer a política inicial para formular esse plano agora. Vai ser algo bem herculeano, assim, bem... Né? A outra coisa com relação às RESECs, né, as unidades de conservação de diversas formas. Assim, independente do nome que chame, se não tocar no modo de vida, beleza. Agora, o problema é que muitas dessas regras, às vezes, atrapalham o modo de vida. Por exemplo, né, fazer um exemplo que me veio à mente na hora que tu falaste. A Floresta Nacional dos Tapajós, lá no Pará, né, que eu conheço relativamente bem, tem várias regras lá que são absurdas para a reprodução do modo de vida das pessoas, né? Até um tempo atrás, não sei se ainda está vigente, pessoas de fora não podiam visitar seus parentes lá. E, em determinada época do ano, não podiam sair também. É algo absurdo, né, cara? Para qualquer população humana, mas lá... Porque é muito o conceito da conservação, né, essa coisa da biblioteca, enfim. Então, a gente tem que... Eu acho que qualquer mecanismo que consiga proteger, demarcar e dar esse território para aquelas pessoas que têm aquele direito, eu acho fantástico. Os problemas são essas outras regras associadas que são absurdas, né?
Bem, eu não sei se eu vou falar de novo, já me despeço aqui. Né? Já vou encaminhando aqui a despedida também. Vejo que... Então, assim, agradecer o convite. Né? Não conheci o Hector, né? Só por e-mail, que foi quem entrou em contato com a gente. A Fundação BOL, que fez esse convite também. Uma oportunidade muito grande. O movimento agroecológico precisa cada vez mais se aproximar da academia e vice-versa, viu, gente? A academia também tem que se aproximar mais da realidade da agroecologia, da coisa concreta, né, que eu acho que é importante. Inclusive, retroalimentar os conceitos, as teorias, os estudos que vocês estão aí praticando. A ecologia política é um campo importantíssimo para o nosso debate, nos vários campos, né, muito importante, né, que eu acho que a gente tem que aproximar cada vez mais. Novamente agradecer e dizer que a Articulação Nacional de Ecologia está à disposição para contribuir no futuro, né, com essas questões. Não sei se você quer falar alguma coisa. Então, eu vou falar só rapidamente, primeiro do tema da agricultura urbana e depois do tema da questão que surgiu sobre a linguagem, né? Eu acho né, até a ideia do que tem muita discussão, né, o que é agricultura urbana, o que é a periurbana, o que é intraurbana e alguns conceitos também, né, que já foram forjados pelos organismos multilaterais e que de certa maneira vão se instituindo e que não necessariamente refletem todas essas realidades, né, que existem, né. Mas eu acho que a força da agricultura urbana, além da importância dela própria, né, para mim, ela está em colocar duas questões. Assim, na verdade, são várias questões superpostas, né, mas duas me chamam mais a atenção. Uma é a questão do direito à cidade, que eu acho que esse é um ponto essencial. A gente vê aqui no Rio de Janeiro, né, o cercamento que a gente estava falando, acho que o mapa que foi elaborado lá na oficina ele é muito mais eloquente do que qualquer coisa que eu possa falar, né? Mas tem uma discussão aí que é a relação da cidade, digamos assim, que é a organização da cidade, a relação da cidade com o meio rural, porque a cidade não é só a cidade, né? O espaço de trocas metabólicas, né, de energia, etc., da cidade ele é imenso, ele se estende, né, amplamente as áreas rurais, né? É impressionante aqui como o abastecimento da cidade aqui reproduz aqui no Rio de Janeiro relações extremamente precárias de acesso à terra no que a gente chamaria do interior, né? A quantidade de pessoas que trabalham como parceiros para fornecer produtos para a SEASA aqui é imensa, né? Então, assim, se a gente for seguindo as conexões que a cidade do Rio de Janeiro estabelece, a gente vai em lugares muito longínquos mesmo, né? E eu acho incrível assim que não se tenha, por exemplo, nas mobilizações, né, em 2013, né, que conseguido estabelecer essa ligação, esse elo de ligação entre a questão urbana e a rural, né? Ficou parecendo que, né, em muitos momentos, que o problema da mobilidade urbana é um problema em si mesmo, né? A agricultura urbana ela destampa também um outro problema aqui, que é o problema da violência, né? O problema dos usos do espaço público. Então, eu acho que é da maior importância esse debate, né? Ele, né, o espaço dele é enorme, né? E não tem a ver exclusivamente com o número de pessoas envolvidas ou etc. Eu acho que assim é como se tu mexesse num nó que é uma ferida, né, que apresenta as escuridões, né, do sistema agroalimentar, apresenta, né, as assimetrias, né, na apropriação do espaço, né. Então eu acho que é muito importante que essa discussão ganhe potência, na minha opinião, né. Em relação ao tema, eu acho que a coisa da linguagem, né, que você levantou, né, eu acho que isso é uma outra dimensão bem interessante, né, porque é isso assim, pode discutir a questão ambiental, pode, né, mas tem um protocolo, tem uma linguagem, né. Vamos discutir mudanças climáticas. Não, então a gente vai discutir ou mitigação ou adaptação. Não, mas eu quero discutir as vulnerabilidades, eu quero discutir os processos que levaram a essa vulnerabilidade. Não.
ou isso é medicação, ou isso é adaptação. Então, eu acho que a questão da linguagem ela tem uma força, entendeu? Organizadora do debate, organizadora de quem pode falar, de quem não pode falar, do que fica visível, do que não fica visível, né? Bom, e aí tem todo um debate sobre esse tema da justiça cognitiva também, né? Quer dizer, dos bloqueios que tem para que certos, né? Para que os subalternos falem, né? E o silêncio são as falas também, né? Então, eu acho que um dos desafios enormes da educação ambiental é essa, né? É ela extrapolar até os limites, né? Para o qual ela foi, talvez, né? Se construindo, né? E conseguir se estabelecer como um espaço que vá, né, construindo fronteiras, etc., muito mais do que, né, digamos assim, gerando esses enquadramentos, né, do que as pessoas devem fazer, né? E eu sei que tem um bom conjunto de educadores ambientais que estão problematizando isso, né, que estão enfrentando essas discussões, né? Então, eu acho que está tudo muito, eu vejo isso tudo muito interligado, né? E, de alguma maneira, parece que a nossa pauta socioambiental no Brasil ela teve um enfraquecimento, a ideia de um socioambientalismo, né? E aí fica só né, o ambientalismo permitido, né? Então, tem um desafio por aí, né? Bem, gente, eu agradeço a presença de vocês. Estou encerrando. Só informando que amanhã, 8h30, temos a conferência do Culturas, Natureza e Território do